Sempre disseram que a minha vida era a imagem perfeita da fé e da resiliência, mas a verdade é que por trás daquele sorriso forçado, eu estava morrendo por dentro. Eles viam uma mulher forte, que nunca faltava a uma missa, com a Bíblia sempre à mão. Eles não viam as noites em claro, o medo que me consumia e a dor que se manifestava em lágrimas silenciosas. A igreja, que deveria ser meu refúgio, tinha se tornado o palco da minha maior farsa. Aos olhos de todos, eu era a devota exemplar, mas eu me sentia mais perdida do que nunca. Não havia oração que me trouxesse paz. Minha alma estava em frangalhos, e cada amém parecia um eco vazio. Hoje, olho para trás e entendo que a maior fé não é a que se exibe, mas a que se encontra na escuridão. Se você gosta de histórias que prendem a respiração, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma. Porque aqui os finais felizes têm um preço e você nunca vai saber qual é. Meu nome é Ana, e durante anos minha vida foi um ciclo interminável de caridade, serviço comunitário e orações. Eu era a primeira a chegar e a última a sair da igreja, organizava eventos, visitava os doentes e sempre oferecia um ombro amigo. Enquanto todos achavam que eu era abençoada com uma fé inabalável, eu sabia que a minha devoção era apenas uma fachada. A verdade oculta é que eu estava desesperadamente buscando um milagre, um sinal, qualquer coisa que me tirasse do poço de desespero em que eu me encontrava. Meu marido, Marcos, sofreu um acidente grave há 2 anos, e desde então sua saúde só piorou. Ele estava em um estado vegetativo e a esperança de sua recuperação diminuía a cada dia. Os médicos diziam que era um milagre ele ainda estar vivo, mas para mim, cada dia era um castigo, uma tortura. As contas do hospital se acumulavam, e a responsabilidade de cuidar dele e da nossa filha pequena, Sofia, pesava sobre os meus ombros como uma montanha. Minha fé não era uma convicção. Era a única moeda que me restava para tentar comprar a vida dele de volta. Por trás das paredes de uma pequena casa de tijolos vermelhos, eu carregava a culpa e a solidão. Para o mundo, eu era a esposa e mãe dedicada, a mulher de fé inabalável que enfrentava a adversidade com graça. Mas por dentro, eu era um amontoado de medo e ressentimento. O meu segredo mais profundo era que eu estava cansada. Cansada de ser forte, de ser a única responsável, de orar por um milagre que parecia nunca vir. Eu me pegava, em meus momentos mais sombrios, desejando que tudo acabasse, mesmo que isso significasse perder o homem que eu amava. E essa culpa me consumia. Eu chorava em silêncio, encolhida no sofá, aterrorizada com o pensamento de que, por estar me sentindo assim, Deus jamais me perdoaria. Eu estava perdendo a esperança e, com ela, a minha fé. A minha rotina se resumia a cuidar de Marcos e Sofia, trabalhar em 2 empregos de meio período para pagar as contas e ir à igreja para manter as aparências. Eu me sentia presa, sufocada. A cada sermão sobre a providência divina, meu coração se apertava, pois a única providência que eu via era a de uma vida que lentamente se esvaía. As pessoas me diziam para ter fé, que Deus tinha um plano, mas eu me perguntava qual era o plano, e por que ele parecia tão cruel. Aquele banco na igreja não era mais um lugar de paz, mas de angústia. Eu me sentia uma impostora, uma alma perdida fingindo pertencer a um lugar de luz. Tudo mudou no dia em que, após o culto, eu me sentei sozinha no banco, com as lágrimas rolando pelo meu rosto. Eu não conseguia mais me conter. O choro era um desabafo de toda a dor, exaustão e desespero acumulados. A igreja já estava quase vazia, e a penumbra da tarde cobria os vitrais. Senti que estava no meu limite. Foi nesse momento que, de repente, uma luz suave e quente começou a emanar do grande crucifixo dourado na frente do altar. Não era uma luz comum, era algo etéreo e radiante. As pessoas que ainda estavam na igreja, incluindo o pastor, ficaram paralisadas. A luz não tinha uma fonte óbvia, ela simplesmente surgiu, inundando o ambiente. Eu levantei a cabeça, os olhos embaçados de lágrimas, e vi a luz se mover, vindo na minha direção. Não era uma luz ofuscante, mas acolhedora, como um abraço invisível. O ar se encheu com um cheiro de incenso e jasmim, e a dor que eu sentia no peito se dissipou. Foi nesse momento que percebi que a luz não era para todos. Ela era para mim. Aquela luz era um sinal de que eu não estava sozinha, de que minha oração silenciosa, mesmo que cheia de culpa e desespero, havia sido ouvida. E nada mais seria como antes. A luz me deu forças.
Eu não podia mais ficar parada, esperando que a vida simplesmente acontecesse. Então comecei a agir de uma forma que nunca havia agido antes. Eu parei de orar apenas por um milagre e comecei a pedir por direção, por sabedoria e por coragem. Eu observei cada detalhe da rotina de Marcos no hospital. Falei com as enfermeiras, com os médicos, com os fisioterapeutas. Eu sabia que a ciência era limitada, mas eu queria esgotar todas as possibilidades. Aos poucos, minha estratégia virou a minha única forma de sobrevivência. Eu estudava sobre doenças neurológicas, pesquisava tratamentos alternativos e lia artigos médicos até tarde da noite. Eu descobri que um dos médicos do hospital era um pesquisador de ponta, especializado em casos como o de Marcos, mas ele era cético e relutante em usar abordagens experimentais. Eu sabia que ele era a minha única esperança. Eu comecei a seguir seus passos. Notei seus hábitos. O café que ele bebia, a forma como ele interagia com os pacientes, as falhas em sua rotina. Eu me tornei uma sombra, uma observadora silenciosa. Encontrei um antigo estudo dele, que havia sido rejeitado por falta de financiamento, sobre uma terapia de estímulo cerebral. Aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Era uma teoria, uma ideia, mas parecia ser a única coisa que poderia, de fato, trazer Marcos de volta. O médico não falava sobre isso, e eu entendi que era um assunto delicado para ele. Eu precisava abordá-lo da forma certa. Minha fé não era mais cega. Ela tinha se transformado em uma busca incessante por respostas, em uma união entre espiritualidade e a busca ativa por soluções. Eu continuei orando, mas minhas orações agora eram de gratidão e de determinação, e não de desespero. Eu tinha um objetivo e nada me faria parar. Naquela noite, quando eu estava no hospital, o médico estava de plantão e eu decidi que era a minha única chance. Eu tinha em mãos a cópia do estudo dele, com anotações que eu mesma havia feito. Eu me aproximei de sua sala e vi que ele estava desolado, olhando para um exame com a expressão de quem havia perdido a esperança. Fui até ele e, sem hesitar, entreguei o estudo. Ele me olhou, surpreso e irritado, e perguntou o que eu queria. Eu olhei fundo em seus olhos e disse, com a voz embargada: "Eu não estou aqui para pedir um milagre. Estou aqui para mostrar que a sua pesquisa pode salvar a vida do meu marido. E a minha fé diz que você é o único que pode fazer isso." Ele ficou em silêncio por um momento, me encarando. Se eu fizesse a escolha de continuar insistindo, poderia perder o meu emprego no hospital e a pequena renda que eu tinha. Mas se eu não fizesse nada, Marcos jamais teria uma chance real de recuperação. Aquele era o momento crucial. O médico, visivelmente tocado pela minha determinação e pela menção de sua pesquisa esquecida, me convidou para sentar. Passamos a noite inteira conversando, eu falando da minha fé e ele da sua ciência. No final, ele olhou para mim e disse: "O que você me pediu é quase impossível. Mas a sua fé é a coisa mais real que eu já vi. Vamos tentar." No fim, a terapia experimental de estimulação cerebral foi aprovada para o caso de Marcos. Os primeiros dias foram angustiantes, sem nenhuma mudança visível. Mas na terceira semana, enquanto eu segurava a mão dele, ele apertou meus dedos. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas para mim, foi a prova de que a luz da igreja não havia sido uma ilusão. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses, e Marcos começou a apresentar sinais de recuperação. Aos poucos, ele voltou a reconhecer Sofia e a mim, a falar e a interagir com o mundo ao seu redor. Meus dias deixaram de ser de choro silencioso e se tornaram um misto de desafios e pequenas vitórias. A fisioterapia, a fonoaudiologia, as visitas médicas, tudo era parte de uma nova rotina. E pela primeira vez, eu senti uma paz genuína. Não era a paz da resignação, mas a paz da luta e da esperança. Marcos não recuperou 100% de sua vida anterior, mas ele estava ali, comigo e com Sofia. Foi assim que eu descobri que a maior luz é a que a gente carrega dentro do coração, e que o milagre mais puro é a união da fé com a atitude. Hoje eu sei que a fé não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar luz mesmo na mais profunda escuridão. Porque no fim, as lágrimas no banco da igreja não foram o meu fim, mas o começo de uma nova história. Até a próxima história.